Ouve essa mensagem. Doutora, coloquei o aparelho para ronco essa noite pela primeira vez. Senti muita dor na minha TM. Quando removi, estava com a mandíbula muito avançada, meus incisivos se tocavam no terço médio palatal. Pode me explicar o que houve? Então, em primeiro lugar, ela não é minha paciente. Eu perguntei quem ela era e ela disse que havia assistido uma palestra e comprou o aparelho para o ronco. Ela comprou um S2. E aí, eu já vou começar explicando as queixas dela, as preocupações, mas antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que a resposta são 2 protocolos. Protocolo de diagnóstico e protocolo de uso. Por quê? Se ela sentiu dor na ATM, provavelmente ela tem alguma disfunção na articulação que não foi comentada, diagnosticada antes do início do tratamento. Mas antes de tudo isso, eu preciso também explicar que é muito comum o dentista, antes de fazer um curso, ele passar pelo congresso, pelo CIOSP da vida, passar lá pelo stand, pelo stand de palestras ou pelo stand de vendas, de demonstração dos aparelhos, se interessar e comprar para ele próprio. Que, aliás, foi mais ou menos assim que eu fiz comigo. Eu teve um professor que deu um curso básico de um dia na minha especialização de orto, e aí eu comprei para mim, sem mesmo ter feito o protocolo como eu ensino no curso, o protocolo mais profundo de diagnóstico. E então é muito comum o colega conhecer MyoBrace dessa forma. E aí essa colega, então ela assistiu uma palestra no CIOSP, comprou um S2 para ela, porque a queixa dela era ronco, ou é ronco até hoje, e já colocou para usar o aparelho pela primeira vez. Então, falando sobre o protocolo de diagnóstico. No protocolo de diagnóstico, eu recomendo fortemente que se faça uma documentação, como se fosse uma documentação para ortodontia, só que sem cefalometria, porque a gente não vai trabalhar com o alinhamento e nivelamento dentário como se fosse um tratamento ortodôntico. A gente usa a documentação ortodôntica, o que ela traz de fotos e de radiografias para uma análise que ajuda na análise miofuncional. Então, essa colega não fez a documentação, não fez radiografias, não sei o que acontece na articulação dela, na ATM, para que ela tenha sentido dor. Então, dentro do protocolo de diagnóstico, a gente tem a avaliação miofuncional, que é uma ficha de avaliação que a gente tem em PDF, que vai avaliar as disfunções respiratórias, musculares e suas consequências na face, nas estruturas e nos tecidos moles desse paciente. Com isso, a gente também pede a documentação, que vai vir radiografia panorâmica, a tele lateral, vai vir as fotografias intra e extrabucais e as fotografias de corpo. Com isso, a gente consegue escolher tanto diagnosticar melhor o paciente, se ele tem uma DTM já instalada, se a gente vai precisar entrar com um protocolo de uso do aparelho gradativo, vou falar daqui a pouco sobre isso, e o melhor aparelho, qual o melhor planejamento. Com esse protocolo de diagnóstico, fica muito mais fácil da gente não deixar escapar nenhuma informação importante, para que o paciente não tenha essa queixa que ela comentou, tá? E a segunda questão que eu quero colocar aqui é o protocolo de uso. O protocolo de uso qual é? Vocês estão careca de saber. É 1 hora acordado, de 1 a 2 horas acordado, mais a noite inteira enquanto dorme. Porém, quando o paciente tem uma DTM já instalada ou em desenvolvimento, a gente pode optar de uma maneira mais segura para esse paciente o protocolo de uso gradativo, que é paciente como essa colega. Ela já tem uma DTM instalada, que aí a gente vai descobrir quando o paciente se queixa, quando a gente faz o exame clínico e quando a gente analisa a documentação.
Então, o paciente tem uma DTM já instalada, eu vou propor para ele utilizar o aparelho primeiro, antes de dormir, acordado. E para ter um cuidado maior ainda, a gente pode propor para esse paciente usar uma semana apenas acordado e depois de uma semana inteira usando apenas acordado, aí sim coloca para dormir, tá bom? Então, provavelmente para essa colega eu faria dessa forma. Então, para quem chegou agora, eu vou reler a queixa dela. Coloquei o aparelho para o ronco essa noite pela primeira vez. Então, provavelmente, ela não colocou aquele uso de 1 hora acordado. Isso é batata para ter desconforto à noite, tá? Segunda colocação. Senti muita dor na minha ATM. Por que sentiu essa dor? Porque ela não fez esse teste acordado. Então, se ela tivesse usado acordado, provavelmente ela ia usar ali 10 minutinhos. Ok. Qual que é o protocolo gradativo? Usar 10 minutos. Suportou bem, não tá incomodando, nem tira da boca, estende para 15, 20 minutos. Até a sua tolerância. Por que isso? Muitas vezes, principalmente pacientes adultos, a gente pode estar lidando com uma articulação, uma musculatura e com ligamentos que estão ali ao redor dessa articulação que estão inflamados. Uma DTM com dores crônicas ou muitas vezes até aguda. E então, veja bem, ela comprou o aparelho no CIOSP e pelo que eu vi, ela colocou a primeira vez, ela me explicou depois, pela primeira vez agora, a gente tá em agosto. Pode ser que ela tenha lembrado de usar agora mediante um incômodo maior. Lembrando que o paciente que tem ronco, ele tem uma DTM, é muito provável que ele tenha uma disfunção temporomandibular associada por conta da disfunção muscular e respiratória que está por trás do ronco, geralmente ela também está por trás da DTM. Então, ela comentou, senti muita dor na minha TM. Se ela acordado, sentiu dor, tira, nem coloca para dormir. Aí, quando conseguir suportar o uso do aparelho na boca, acordado por 1 hora, aí sim a gente começa a colocar para dormir. E ainda assim, eu faço algumas ressalvas para o paciente. Colocou para dormir, deu, 2 horas da manhã, o aparelho tá ali e dorme o resto da noite sem. É muito provável que na próxima noite, esse paciente vai suportar a presença do aparelho por mais tempo dentro da boca. Então, a minha recomendação para quem tem... Agora, a terceira observação. Quando removi, estava com a mandíbula muito avançada. Outra coisa que existe um pensamento equivocado quando a gente compara a MyoBrace com aparelhos de avanço mandibular para ronco e apneia. Existem aparelhos de avanço mandibular que conseguem fazer com que os incisivos inferiores ultrapassem os superiores, fazendo um avanço muito grande mesmo. Porém, todos os aparelhos da MyoBrace vão ter uma relação que no máximo vai ficar de topo. Então, ela escolheu um aparelho que eu sei que é o S2, que ela falou na próxima conversa, que o S2 fica de topo. Então, os incisivos superiores exatamente na mesma direção dos incisivos inferiores. Então, existe sim um avanço, mas ele não passa disso. Então, esse avanço, ele protege a articulação. Eu mostro em curso tomografia computadorizada da posição do côndilo dentro da cavidade articular com o MyoBrace em posição, que ele respeita, ele fica numa determinada posição que descomprime toda a articulação e não tem nenhum efeito prejudicial ou efeito colateral negativo nesse avanço, porque é um avanço limitado pela relação entre os incisivos centrais superiores e inferiores, que no caso do aparelho dela fica apenas de topo. Então, essa sensação de avanço, como ela colocou, quando removi, estava com a mandíbula muito avançada. O avanço que ela sentiu foi sair da máxima intercuspidação
para topo, foi apenas isso. Porém, o paciente que não usou acordado, é natural ele estranhar tudo isso e achar que teve muitas alterações, mas na verdade, eu mandei um áudio para ela explicando que imagina que a gente tem, vamos supor que ela tenha 45 anos de idade, que aí ela tá há 45 anos numa posição onde a musculatura já se adaptou, a articulação se adaptou, os ligamentos estão todos adaptados e acomodados nessa posição. E aí a gente consegue, durante uma noite inteira, vamos colocar aí 6 horas, que ela ficou 6 horas com a mandíbula nessa posição aqui. Então, essa musculatura toda, durante essas horas, se acomodou nessa posição. Então, a gente vai acordar com essa sensação de que a mandíbula, ela tá como se a gente tivesse quase de classe 3, ou que a mandíbula teve um avanço exagerado. Só que é só uma acomodação dessa musculatura, que ficou a noite inteira nessa posição. Depois, com o passar dos minutos, 40 minutos, no máximo 1 hora, a musculatura já voltou à posição habitual, tá? E a outra observação que ela fez foi: meus incisivos se tocam no terço médio palatal. Essa posição eu não consegui entender. Perguntei para ela se ela tem alguma mordida profunda para entender por quê. O aparelho também vai começar a corrigir uma mordida profunda, uma má oclusão. Ele otimiza a oclusão desse paciente, mesmo a gente tendo escolhido um aparelho para tratar as disfunções do ronco. Como as disfunções do ronco e da apneia também são as disfunções que estão por trás de uma má oclusão, então corrigindo essas disfunções, a gente também vai ter a má oclusão otimizada, tá? Então, vamos supor que ela tenha relatado que ela acordou com a sensação que os dentes estão numa relação de topo. Então, é a mesma explicação que eu dei para essa sensação da mandíbula estar muito avançada. É porque passou a noite inteira nessa posição. Então, com o passar dos primeiros 40 minutos ou 1 hora, os dentes, a oclusão também vai se acomodar. Lembrando que a gente não deve ficar com os dentes tocando o tempo todo. A gente usa bastante, inclusive, a recomendação daquele aplicativo famoso que chama Desencoste, para o paciente lembrar que ele tem que manter os dentes desencostados. A gente só encosta dente durante a mastigação, tá? Que são pouquíssimos minutos dentro de 24 horas. E aí ela pergunta: pode me explicar o que houve? Então, para resumir, precisa de um protocolo de diagnóstico mais completo, precisa de um protocolo de uso de 1 hora acordado e a noite inteira enquanto dorme, mas a minha observação é o protocolo gradativo para quem tem DTM, usando por pelo menos 1 semana somente acordado, e só quando conseguir suportar a presença do aparelho na boca por 1 hora, que a gente recorre, já pode estar aprovado para usar à noite, e ainda assim, à noite, usar enquanto suportar, porque tem paciente que tem DTM, mas na primeira noite consegue dormir a noite inteira. Inclusive, eu até publiquei um relato de uma paciente semana passada falando sobre isso. Eu fui um caso que, com a minha DTM, eu dormi a noite inteira com o meu primeiro MyoBrace e acordei, assim, dando pulos de felicidade, porque eu não era uma constante diária na minha vida antes de eu conhecer MyoBrace. E, inclusive, ontem eu falei com uma outra paciente que tá para retornar, que ela a paciente falou: Patrícia, eu curei a minha DTM a minha ATM com MyoBrace. Ela falou: não posso ficar sem esse aparelho. Eu fiquei bem, mas eu sinto que eu preciso ter um aqui para quando eu passar por algum momento de apertamento, estresse, bruxismo, eu dormir com ele, porque eu curei a minha ATM com o MyoBrace. Então, eu fiquei super feliz com o relato dela também. Ela mandou em áudio, então não fica meio... E ela fala de outras coisas particulares, então eu não divulguei por conta disso. Aliás, até um comentário que eu sempre faço é que os pacientes de DTM têm uma resposta tão rápida e bonita que, infelizmente, não tem como a gente ficar divulgando se não for com depoimentos, né? Se tivesse algo mais mensurável e mais rápido e prático de fazer,
eu faria, mas só o fato de eu saber que eles acordam muito melhores, que tem os mesmos benefícios que eu tive com a minha DTM, é extremamente satisfatório para mim. Então, voltando aqui para as queixas da nossa colega, protocolo de diagnóstico, protocolo de uso e protocolo de uso gradativo para quem tem DTM, ok? Se ficou alguma dúvida sobre essas coisas, pode me escrever. Eu posso gravar um vídeo assim que eu tiver um tempo disponível para isso, responder no particular. E se interessar pelo curso, a gente tem o curso básico e tem um curso avançado para você se aprofundar nessa especialidade, né? Não é uma especialidade, mas é uma forma de atuação que a gente devia ter na faculdade. Infelizmente, ainda não está dentro da faculdade como uma grade, mas não tem problema, a gente está aqui para isso, a gente corre atrás. Eu dou os cursos, tem o curso básico e o curso avançado, inclusive tem uma turma do avançado para outubro, que ainda a gente tem vaga, tá? Imperdível. O avançado tá com os protocolos novos, com os novos aparelhos e tinha mais uma coisa que é novidade. E os novos exercícios. Então, o curso avançado ele está completamente redesenhado e com bastante caso clínico. Tá cada vez mais gostoso o nosso curso avançado. Quem se interessar também pode colocar aqui que a gente entra em contato com você passando todas as informações, tá bom? Então, uma ótima quinta-feira para todo mundo e até o próximo vídeo.